Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero agradecer a você que está visitando aqui o nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio. Olha, trazendo aqui e produzindo para nós, para você, mais um comentário bíblico. Nós já temos comentado por escrito de Atos até o livro do Apocalipse, mas também desejamos produzir em vídeos o nosso comentário. Várias pessoas ou muitas pessoas não têm tempo de ler, outros têm pouca leitura e uma grande parte tem dificuldade para ler textos por escrito, mas em vídeo, em áudio, facilita para que as pessoas possam ter acesso à mensagem da palavra do nosso Deus. O livro ou a carta de Paulo a Gálatas, nós temos em áudio, em formato de vídeo aqui, toda a carta de Paulo aos Gálatas. O livro do Apocalipse, por exemplo, nós temos mais de 70 comentários e pregações sobre o livro escatológico do Novo Testamento. E essa carta que nós estamos comentando, que é Colossenses, já temos também muitas mensagens gravadas em áudio, formato de vídeo, para que você possa aprender a palavra do nosso Deus. De forma que eu quero pedir mais uma vez a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que possa acompanhar o nosso trabalho, comentários e pregações da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Deixe o seu like aí, logo abaixo, para que possamos impulsionar esse vídeo e outros vídeos que certamente você vai acompanhar aqui no nosso canal. Também nós desejamos que você deixe o seu comentário lá embaixo sobre este assunto que nós estamos abordando, este versículo, esta mensagem bíblica, tá certo? Além do mais, nós solicitamos ainda que você compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, nos seus contatos também da sua agenda no WhatsApp. É muito importante você participar conosco, compartilhando, porque juntos nós vamos chegar a mais pessoas com a palavra do nosso Deus. Estamos nos últimos dias em que, de todas as maneiras, nós precisamos alcançar mais vidas com o Evangelho libertador do Senhor Jesus. De forma que eu faço a minha parte aqui e você faz a sua, justamente compartilhando. Repito, nas suas mídias sociais, bem como nos grupos do WhatsApp e também nos seus contatos do WhatsApp da sua agenda. Vamos juntos divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo de hoje, ou desse momento, com o nosso comentário, Colossenses, capítulo 4, versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre
agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Paulo estava ali transmitindo a sua mensagem para instruir, educar, trazer o ensino evangelístico para os irmãos que estavam na igreja em Colossos. Essa recomendação do apóstolo dos gentios tem o seu fiel cumprimento por ser uma mensagem necessária nestes últimos dias, onde nós pregamos, incentivamos os irmãos e as irmãs para evangelizar, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, porque assim sendo, nós vamos alcançar mais vidas para o reino de Deus. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra como Salvador, como Redentor. Ele deixou seus apóstolos, os apóstolos também, cada um cumpriu a sua missão, principalmente o apóstolo Paulo, que ficou sendo conhecido e reconhecido como apóstolo dos gentios, sempre levando o evangelho, principalmente para aquelas pessoas do mundo gentílico, que não tinha compromisso com o reino de Deus, que não tinha compromisso com o judaísmo, o tradicional judaísmo dos hebreus, e eram pessoas pagãs, pessoas que seguiam as falsas religiões e as falsas divindades, vendo a necessidade, não é, de transmitir o evangelho, os irmãos, as irmãs, a igreja, transmitir o evangelho para aquelas pessoas que ainda não eram convertidas, é que Paulo deixa essa mensagem, uma mensagem maravilhosa, repito, mais que necessária nestes últimos dias para que possamos cumprir aquela missão determinada pelo Senhor Jesus. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós tivemos um período de quarentena por conta da pandemia e não tinha como evangelizar, não tinha como levar a palavra. E o que a igreja fez? O que nós fizemos? Transmitindo a palavra de Deus através da internet, das mídias sociais, do WhatsApp, enfim. Acreditamos que daqui para frente os meios de comunicação vai ter um papel importantíssimo, porque os dias são difíceis para produzir cultos evangelísticos e pregar a palavra de Deus pessoalmente para as pessoas. Mas este versículo, para que possamos entender melhor essa mensagem, nós precisamos ler do versículo 3 ao versículo de número 5, para que haja a melhor interpretação deste versículo, que é o versículo de número 6, que nós estamos comentando aqui. O versículo de número 3 diz o seguinte: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Observamos que havia dificuldade para que Paulo transmitisse a palavra de Deus naquele momento. Por isso que ele pede, solicita que os irmãos e as irmãs orem por ele, para que Deus viesse
a abrir a porta da palavra. É como nós temos falado aqui. Há uma dificuldade muito grande de se pregar o Evangelho nesses últimos dias, porque nos cultos evangelísticos não é permitido, nesse momento, pelas autoridades constituídas do nosso país, seja no âmbito nacional, estadual ou as autoridades municipais, e nas igrejas também há dificuldade, porque criou-se um sistema de só pregar nas igrejas mensagens de avivamento, mensagens de motivação e as doutrinas, que muitas vezes um culto por semana é dedicado somente para a pregação das doutrinas, as doutrinas de cada denominação, de forma que há uma dificuldade, e Paulo também naquela época tinha essa mesma dificuldade. Não fica revelado no texto qual seria tal dificuldade, mas ele pede oração para que Deus abrisse a porta da palavra. Nós também precisamos das orações dos irmãos e das irmãs da Igreja de Cristo para que possamos ter essa liberdade de pregar o Evangelho, tanto nos púlpitos das igrejas, como também nas ruas e para as pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. O versículo 4 e 5 diz o seguinte: para que eu manifeste como me convém falar, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Esses dois versículos também é um segmento da mesma mensagem, em que o pedido de oração fica mais claro, em que Paulo pede aos irmãos que intercedam em seu favor para que ele possa, com sabedoria, entendimento, inteligência, né, pregar o Evangelho para as autoridades, para as pessoas por onde ele passava. Era uma dificuldade muito grande, porque Paulo, como missionário, ele tinha que pregar em muitos lugares. Pregava numa cidade, e quando evangelizava o povo ali, ele já ia para outro lugar e tinha que enfrentar justamente as dificuldades das autoridades romanas e as autoridades religiosas de cada lugar, sejam os judeus ou sejam os líderes das religiões antigas daquela época, porque cada cidade, cada estado tinha a sua própria religião, as suas falsas divindades, e defendiam a todo custo as suas tradições e os seus costumes religiosos daquela época. E esta mensagem completa justamente o texto do versículo 3 ao 6, quando Paulo diz para os irmãos, para os evangelistas, a vossa palavra. Olha, irmãos, nós precisamos ter isso em consciência, que nós somos responsáveis pela palavra, pela transmissão da palavra do nosso Deus. Os verdadeiros evangelistas, consagrados, ordenados ou não, precisa sempre estar com a palavra em pauta. Hoje nós temos infinitas, inúmeras ciências. Hoje há inúmeros também meios de comunicação sempre trazendo os conhecimentos do dia a dia, das ciências, das evoluções no campo do saber, e os servos de Deus, as servas de Deus têm que ter isso em mente, sempre transmitindo a palavra de Deus. Repito, a tempo e fora de tempo. Não há mais o que se esperar aqui nesta passagem terrena, senão esperar apenas a volta de Cristo. E uma das coisas que pode contribuir
em muito para cumprir o tempo de Deus e Jesus voltar, é nós anunciarmos a palavra de Deus através de todos os canais possíveis, seja através da internet, das pregações nas igrejas, conversando com aquelas pessoas que nós temos contato, enfim. De todas as formas, nós precisamos sempre estar pregando a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem que ser agradável. E isso significa dizer que a nossa mensagem, ela precisa ter a receptividade adequada. Nós não podemos discutir sobre a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, na época da Reforma Protestante, passou-se anos os evangélicos sendo conhecidos como protestantes por protestar. Mas eu diria que nós estamos em uma época em que a nossa mensagem ela precisa ser agradável no sentido de encontrar alguém para nos ouvir. São ilimitados, inúmeros os atrativos em termos de comunicação nos dias de hoje. Então você tem que dividir a palavra de Deus com infinitas outras fontes de comunicação. E as pessoas estão como que fastiosas de ouvir o Evangelho. Por exemplo, nós temos que ter um bom testemunho, principalmente para aquelas pessoas que nós nos comunicamos, aquelas pessoas com quem nós temos contatos. Porque se não tivermos uma palavra aceitável, e Paulo chama de agradável, as pessoas não vão querer nos ouvir. Se nós vamos evangelizar uma pessoa e já vamos condenando aquela pessoa, automaticamente estaremos contribuindo para aquela pessoa se afastar de nós, não quer nem ouvir a nossa palavra. Essa palavra agradável que Paulo coloca nesse texto, é nós orarmos a Deus e pedir a Deus a direção, a iluminação do Espírito Santo, para que, abrindo-se a porta da palavra, seja nos púlpitos das igrejas, nos cultos de evangelização, ou a conversa com os amigos, conhecidos, parentes, enfim, quando a porta se abrir, não seja a nossa palavra, mas a palavra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem o papel de convencer as pessoas. Então ele vai sempre trazer uma palavra necessária, aceitável e agradável para aquela pessoa que vai nos ouvir. E essa palavra, ela tem que ser, o texto fala aqui numa linguagem simbólica, temperada com sal. O sal é que dá sabor justamente à comida. Se comer uma comida sem sal, não tem sabor nenhum. De forma que esse tempero da palavra com sal, numa linguagem simbólica, fala daquela palavra que a pessoa vai sentir. Não vai simplesmente chegar ao ouvido da pessoa, aos tímpanos do seu ouvido. Essa palavra temperada com sal, a pessoa vai saborear e vai descer ao mais íntimo do seu ser, que é a sua alma, é o seu coração. É a palavra temperada com sal, é aquela que chega a tocar no espírito. Por isso que não adianta nós tentar pregar pela ciência, pela sabedoria humana, pelo entendimento humano, pela inteligência pessoal. Não funciona. Tem que ser a palavra de Deus. Está escrito em Hebreus 4:12,
que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós pregamos efetivamente a palavra de Deus e não palavra de homem, essa palavra ela vai ser sentida pela alma, pelo espírito, pelo coração do ouvinte, vai tocar na sua vida, vai ter efeito, porque a pessoa vai sentir o poder da mensagem, o poder da palavra, e vai transformar a sua vida, para que saibais como convém responder a cada um. Olha, nós precisamos saber pregar a palavra de Deus. E como é que eu vou saber, ter o conhecimento, se eu não pesquiso, se eu não estudo, se eu não prescruto as Sagradas Escrituras? Para saber responder a cada um, eu preciso me banhar, dar um mergulho no rio das Escrituras Sagradas. Eu tenho que tirar tempo do meu dia para estudar a palavra de Deus, para meditar. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito com relação às Sagradas Escrituras é meditar. A cada dia eu tiro tempo do meu dia, eu leio e vou meditar. Porque a leitura, ela nos traz o conhecimento da palavra do nosso Deus. E a meditação é quando o Espírito Santo entra em contato com o nosso espírito, com o nosso entendimento, não é? Com o nosso ser interior, e trazendo a revelação, a iluminação adequada, essencial, para que possamos, de maneira muito especial, aprender a palavra do nosso Deus. E por fim, diz assim, eu vou ler todo o versículo. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Do outro lado, existem muitas pessoas que estão sedentas para ouvir o Evangelho. Falamos aqui que hoje são inúmeros, infinitos, os meios de comunicação, isso de forma geral, não é? E há uma certa concorrência no sentido de que nós possamos chamar a atenção das pessoas para suprir a sua necessidade. Olha, a palavra ideal é aquela que vai suprir a necessidade do pecador, do ouvinte do Evangelho. E quando o escritor ele fala que nós precisamos ter o conhecimento essencial para saber responder a cada um, é justamente nós termos a revelação do Espírito Santo para levar a mensagem que vai caber na necessidade, na curiosidade do ouvinte do Evangelho. Há muitas pessoas hoje que estão com dúvidas, tanto no meio evangélico, principalmente no mundo, porque são tantas coisas, são tantas informações, que as pessoas hoje elas se sentem com a necessidade de obter a verdade das Escrituras. Há muito artificialismo nas pregações, há muita mistura de ciências nas pregações, nas mensagens que são transmitidas, mas isso não vai suprir a necessidade da alma e do espírito das pessoas que estão curiosas em obter a verdade.
A verdade acima de tudo. O Senhor Jesus, ele falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou nós atentamos para isso sem alterar o conteúdo do verdadeiro evangelho, mas transmitir a palavra como está escrita a palavra. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe do meu esforço para aprender as Sagradas Escrituras e pregar a palavra de Deus como está escrita. Essa palavra não precisa de nós acrescentarmos nada. Basta fazer a honesta interpretação do texto bíblico para suprir essa necessidade dos ouvintes do Evangelho. É tanto que nos últimos anos, eu digo, nos últimos anos, eu não estou falando de dias, de meses, anos, eu tenho recebido a orientação do Espírito Santo de Deus para fazer a pregação expositiva. O nosso comentário é um comentário expositivo do Novo Testamento. Se Deus quiser, nós vamos terminar todo o Novo Testamento, comentário expositivo do Novo Testamento, versículo por versículo, frase por frase, palavras por palavras, explicando em cada detalhe o Evangelho do Senhor Jesus, para que as pessoas possam receber a palavra de Deus, não somente nos seus ouvidos, mas na alma, no espírito. O Evangelho, ele precisa ser pregado em profundidade, porque ele tem que alcançar o ser essencial do ser humano, que não é o corpo físico, que não são os olhos, que não são os ouvidos, que não são os sentidos físicos, mas é a alma, é o espírito, que estão aprisionados nas trevas, na escuridão, no engano, na mentira deste mundo, na ciências vãs destes últimos dias, e somente o Evangelho é que pode libertar as pessoas. Repetindo mais uma vez, Colossenses, capítulo 4, versículo de número 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu tenho observado que as pessoas estão nos procurando, e não é só a mim, mas é a você que é um representante do reino de Deus, porque as pessoas querem saber o que diz a palavra de Deus sobre os mais diversos assuntos importantes para a salvação e libertação de almas nestes últimos dias. Cristo quer salvar, o Espírito Santo, ele quer levar a mensagem, e nós precisamos ser instrumentos da palavra do nosso Deus para alcançar vidas para o reino da salvação, que é Cristo Jesus, ele que veio aqui e já cumpriu a sua missão e nos deixou também a missão de transmitir o Evangelho, principalmente para aquelas pessoas que ainda não são nascidas de cima, nascidas de novo, que ainda não são novas criaturas para o reino de Deus. Eu deixo essa reflexão, esse comentário para a sua meditação, e que você possa estar sempre em contato conosco, através do nosso canal aqui. Repetindo mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, compartilhe. Vamos nos dar as mãos. Não é somente eu e você. Compartilhe os nossos vídeos, as nossas matérias, para que juntos possamos levar a boa nova do Evangelho de Cristo a milhares de pessoas. Repito, estamos nos últimos dias, não temos mais o que fazer, senão pregar o Evangelho para salvação de vidas. Portanto, até o próximo comentário.